O sol ainda nem pensava em nascer quando Dasha pulou da cama, os pés descalços batendo no chão gelado do corredor. Hoje seria um daqueles dias mágicos, as tias da vovó chegariam para o almoço, e isso significava uma casa cheia de risadas, panelas borbulhando no fogão e aquele cheirinho de comida que só existe quando a família se reúne. A menina de 7 anos adorava essa agitação, a chance de espiar as conversas dos adultos enquanto fingia arrumar a mesa, esperançosa de que alguém notasse seu novo vestido ou trouxesse um doce escondido na bolsa. Na cozinha, Ania já estava imersa na batalha culinária, a colher de pau dançando na panela como uma varinha de condão. Cenouras picadas em cubos perfeitos, maionese em potes recém-abertos, conservas alinhadas como soldados, tudo esperava a sua vez de brilhar. Mãe, o que eu faço primeiro? Perguntou Dasha, enquanto as tranças ainda balançavam soltas nas costas. Ania sorriu, afastando com o pulso uma mecha rebelde que teimava em grudar na testa suada. Passa o aspirador no tapete da sala, depois descasca essas batatas. Mas devagar, hein? Lembra como eu te ensinei, sem cortar o dedo? Da sala, a voz rouca de Oleg cortava o ar como uma lâmina, misturada ao zumbido da televisão. Desde cedo ele havia se instalado em sua poltrona sagrada, uma lata de cerveja suada na mão e os olhos grudados na partida. Ania, não esquece o salpicão, hein? A tia Nina vive falando dele, berrou sem tirar os olhos da tela. Já tá quase pronto, respondeu a mulher, lançando um olhar de canto para a sala, onde o marido parecia mais um móvel do que um homem. Dasha manobrava o aspirador com a seriedade de uma piloto de Fórmula 1, contornando pernas de cadeiras e mergulhando o bico do aparelho debaixo do sofá. Adorava quando a mãe elogiava seu capricho, mas no fundo torcia para que as tias trouxessem algum presente, um chocolate, um elogio ao laço novo no cabelo, qualquer coisa que fizesse aquele dia parecer ainda mais especial. Eram quase 11 horas quando a campainha soou, abrupta como um tiro. Ania enxugou as mãos no avental florido e foi abrir, já pressentindo quem estava do outro lado. Ksenia Mikhailovna, que surpresa tão cedo, tentou disfarçar, mas a sogra já empurrava a porta com a autoridade de quem não pede permissão para entrar. Os olhos percorreram o corredor com a precisão de um inspetor, como se cada poeira no rodapé fosse uma ofensa pessoal. Vim ajudar, ué. Ou acha que não preciso ver como andam as coisas na casa do meu filho, disse, enquanto Dasha corria para abraçá-la e recebia apenas um tapinha distraído na cabeça, como se fosse um cachorro que late demais. Ksenia Mikhailovna era daquelas mulheres que ocupavam espaço só de entrar numa sala. Na cozinha do filho, movia-se como uma rainha em seu reino, abrindo panelas, revirando armários, soltando suspiros que valiam mais que 1000 palavras. Ania, e a salada de batata com maionese? Nina Arkadievna adora, cutucou, como se a nora fosse uma aluna desatenta. Tia Nina não vive sem isso. Tô fazendo agora mesmo, respondeu Ania, os dedos apertando a borda da pia. A sogra não se deu por satisfeita, pegou a colher de pau das mãos da nora e mexeu o salpicão com uma energia que parecia dizer: deixa que eu ensino como se faz. Dasha observava tudo do seu canto, sentada no banco com uma tigela de batatas pela metade. Não gostava quando a vovó falava daquele jeito com a mãe, mas havia aprendido cedo que algumas batalhas não eram suas. Melhor ficar quieta e colocar mais maionese no salpicão, pelo menos assim ninguém reclamaria. Às 12h30, as tias chegaram em uma avalanche de beijos barulhentos, embrulhos coloridos e exclamações exageradas. Nina Arkadievna e Taísia Arkadievna entraram como furacões, distribuindo caixas de bombons para Ksenia Mikhailovna e uma garrafa de conhaque caro, enquanto Ania e Dasha eram cumprimentadas com um aceno de cabeça distraído, como se fossem parte da mobília. Ksiusha, minha querida, trouxe seus doces favoritos, anunciou Nina, entregando a caixa com um floreio. Taísia completou, e isso aqui é para você, irmã. Nada como um bom drink para animar a família. Para Dasha, nenhum olhar. Mas a menina não ligou. O importante era o barulho alegre, as risadas que enchiam a casa, a sensação de que, por algumas horas, aquele lugar pertencia a algo maior que o cotidiano chato. Vamos sentar, pessoas, ordenou Ksenia Mikhailovna, como se a mesa fosse sua por direito, embora tecnicamente fosse Ania quem havia passado a manhã inteira preparando tudo. Os pratos foram se encher de comida, e as conversas, de fofocas. Entre uma garfada e outra, as tias contavam histórias que só elas achavam engraçadas, enquanto Ksenia Mikhailovna inseria comentários ácidos sobre as moças de hoje, que não sabem o valor de uma sogra. Eu já te falei,
Ksiusha, suspirou Nina, olhando de lado para Nia. Essas meninas modernas não têm respeito. Acham que o mundo gira em torno delas. É verdade, concordou Taísia, balançando a cabeça. Antigamente, a sogra era como uma segunda mãe. Hoje? Querem morar sozinhas, dar ordens. Onde já se viu? Ania servia os pratos em silêncio, os lábios apertados em uma linha fina. Dasha, incapaz de ficar parada, rodopiava entre as cadeiras, mostrando como havia arrumado os garfos direitinho e ajudado a temperar a salada. Nossa, como você cresceu, menina, disse finalmente Nina, como se só então tivesse notado a presença da neta. E na escola? Boas notas? Obedece à mamãe? Sim, respondeu Dasha, os olhos brilhando. Eu até sei fazer borscht. E passar pano no chão, cortou Ksenia Mikhailovna, sem nem olhar para ela. Melhor aprender a respeitar os mais velhos primeiro. Oleg, imperturbável em seu trono de almofadas, só abriu a boca para comentar sobre a pesca do fim de semana ou reclamar do chefe. Parecia não perceber ou não ligar para o clima tenso, como se aquele fosse apenas mais um episódio de uma novela que não o interessava. Lembra, Alyosha, como a gente ia para Dasha quando crianças, suspirou Taísia, nostálgica. Aqui era tudo tão simples. Família unida, sem essa correria. Pois é, concordou a sogra, sacudindo a cabeça. Hoje em dia, até a netinha a gente vê pouco. Trabalho, trabalho. Antes, a família vinha em primeiro lugar. Dasha ouvia aquelas palavras e não entendia. Por que os adultos complicavam tanto as coisas? Ela só queria que todos rissem, que a vovó não olhasse feio para a mãe, que o pai saísse daquela cadeira uma vez na vida. Quando chegou a vez do prato quente, a menina se esmerou, segurou o garfo com elegância, mastigou de boca fechada, tentando provar que já era grande. Mas ao esticar o braço para pegar um pedaço de carne, seu cotovelo esbarrou no copo da tia Nina. O líquido derramou-se sobre a toalha como uma mancha de culpa. Por um segundo, reinou um silêncio tão denso que dava para cortar com a faca do churrasco. Então, o inferno se soltou. Sua filha é um animal, rugiu Ksenia Mikhailovna, levantando-se tão rápido que a cadeira rangiu. O rosto, antes pálido, agora ardia em um vermelho furioso. Que coma do chão, como um cachorro. Antes que alguém pudesse reagir, ela agarrou o prato de carne e o arremessou contra o piso com uma força descomunal. A porcelana estilhaçou-se em 1000 pedaços, a comida espalhou-se como estilhaços de uma granada, salpicando paredes e móveis. Dasha congelou, a boca aberta em um amudo. Depois, o choro veio, primeiro em soluços abafados, depois em gritos que pareciam rasgar seu peito. Não entendia. Por que a vovó gritava assim? Por que todos olhavam como se ela fosse um monstro? Por que o mundo havia virado de cabeça para baixo em 2 segundos? Ania permaneceu paralisada, o corpo pesado como chumbo. Por um instante, não acreditou no que vira. Depois, lentamente, virou-se para Oleg, esperando, rogando, que lhe dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas o homem apenas mastigava, indiferente, enquanto comentava com Taísia sobre a nova vara de pescar que comprará. Isso mesmo, Ksiusha, aprovou Nina, cruzando os braços. Criança tem que ser educada na linha dura, senão vira uma selvagem. Claro, claro, ecoou Taísia. No nosso tempo, apanhava por muito menos. O choro de Dasha agora era um lamento contínuo, o rostinho enterrado no ombro da mãe. Ania a abraçou com força, os olhos fixos nos cacos espalhados pelo chão, nos rostos impassíveis ao redor, no marido que sequer ergueu os olhos do prato. Alguma coisa dentro dela se partiu, não era raiva, não era dor. Era uma clareza gelada, cristalina, como o primeiro dia de inverno. Sem uma palavra, ela se levantou, puxou a filha pela mão e dirigiu-se à porta. Onde você pensa que vai? Gritou a sogra, surpresa. Vai deixar essa bagunça? Mas Ania já calçava os sapatos de Dasha, os dedos trêmulos amarrando os cadarços. Não havia mais nada a dizer. Algumas coisas não precisam de palavras, basta um gesto. E aquele, ela sabia, seria o primeiro de muitos. Ania vestiu o casaco de Dasha, depois o seu próprio.
A menina soluçava baixinho, sem entender o que acontecia, mas obedecia, enfiando os braços nas mangas com uma docilidade que partia o coração. Ania, o que você está fazendo? Foi então que Oleg finalmente levantou os olhos, o rosto ainda marcado pelas rugas da almofada. Para onde vocês vão? Ela o encarou por um longo instante e naquele olhar cabiam anos de decepção, uma dor surda e, acima de tudo, uma resolução que já não admitia voltas. Dashenka, vista-se, estamos indo para casa, disse baixinho à filha. Mas a gente não está em casa, sussurrou a criança, confusa. Não, querida. Não estávamos. A porta da frente bateu com um estalo seco. Dentro do apartamento, o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos murmúrios indignados da sogra, analisando a insolência sem precedentes da nora. Enquanto isso, na escadaria do prédio, Dasha se apertava contra a mãe, os soluços abafados no tecido do casaco, sem entender por que as tinham expulsado nem porque os olhos de Ania brilhavam com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Capítulo 3. A audiência foi marcada para meados de novembro. Ania passou a semana revirando os documentos preparados por Nina Vladislavovna, relendo cada cláusula como se dela dependesse o ar que respirava. Dasha ficaria com Lena, que criança precisava ouvir os detalhes sordidos de um casamento desmoronando? Na manhã do julgamento, ela vestiu um taier azul marinho, severo, e prendeu os cabelos em um coque impecável. Queria transmitir seriedade. Responsabilidade. No espelho, seu reflexo devolvia um rosto pálido, mas firme. Tudo vai dar certo, disse Lena, apertando-lhe o braço na despedida. Só não deixe que te provoem. Responda com calma, como ensaiamos. O prédio do fórum a impressionou com sua atmosfera de gravidade. Corredores intermináveis, vozes abafadas, olhares que pesavam como sentenças. Encontrou a sala indicada e sentou-se em um banco do corredor, as mãos apertando a pasta com os papéis. Oleg chegou 10 minutos antes do horário, cambaleante, a gravata torta como um símbolo de sua própria desordem. Ao vê-la, acenou com um gesto rígido e sentou-se do outro lado do corredor, como se já fossem estranhos separados por uma linha invisível. Ania, ainda dá tempo, murmurou, aproximando-se. Vamos tentar de novo. Falei sério com a minha mãe. Ela entendeu. Não, Oleg. Já está decidido. Ela não elevou a voz, mas cada sílaba era uma parede. Mas a Dasha, ela precisa de um pai. Você não deixará de sê-lo. Só não vamos mais viver juntos. Ele abriu a boca para insistir, mas a porta do tribunal se abriu, e a secretária chamou os envolvidos. A juíza era uma mulher de meia-idade, com um olhar que parecia dissolver mentiras antes mesmo que fossem ditas. Folheou os documentos, fez perguntas protocolares sobre os motivos do divórcio, a guarda da criança, os alimentos. Réu, o senhor concorda com os termos da ação? Oleg hesitou, os olhos saltando entre a magistrada e a ex-mulher. Eu não quero me divorciar. A gente pode se reconciliar. Tem a Dasha, tem. Mas o senhor não se opõe ao divórcio, correto? Cortou a juíza, já familiarizada com aquele roteiro, um cônjuge determinado, outro que balbucia desculpas até ceder. Não. Se ela insiste. A questão dos alimentos foi resolvida em 2 minutos. Renda oficial de 30.000 rublos. Logo, 25%, 7.500 mensais. Alguma objeção? Não dá para ser menos? Só se o senhor comprovar redução de renda. Por enquanto, seguimos a declaração. Em menos de meia hora, Ania saía do fórum com o certificado de divórcio nas mãos, uma mistura estranha de alívio e vazio no peito. Oleg a alcançou na saída. Ania, e agora? Como eu vejo a Dasha? Combina nos fins de semana. Mas só sóbrio. Eu não sou alcoólatra, resmungou ele. Ambos sabiam que era mentira. Oleg assentiu, os ombros curvados, e seguiu para o ponto de ônibus com passos incertos. Por um instante, Ania sentiu algo próximo de pena, mas o sentimento evaporou antes que pudesse se instalar. 4 dias depois, um incidente selaria sua certeza de que não havia volta. Dasha estudava no período da tarde, depois da aula, costumava ir para a casa de Lena, de quem tinha chave. Mas naquele dia, ao sair da escola, encontrou o pai esperando junto ao portão.
Dashenka, chamou ele, com um entusiasmo forçado. Vem, eu te levo para casa. A mamãe sabe, desconfiou a menina. Claro que sabe. A gente combinou. Mentira. Oleg simplesmente decidiu que tinha o direito de levar a filha quando bem entendesse. Cheirava a cerveja, não muito, só o suficiente para dar ancoragem. Dasha titubeou. Era seu pai, afinal. Mas a mãe sempre dizia para avisar se os planos mudassem. Pai, a gente liga para a mamãe? Pra quê? Chegamos rápido. Ela nem vai perceber que você saiu. O segurança da escola, tio Vitia, observava a cena com atenção. Conhecia Dasha, uma criança tranquila, educada, que sempre cumprimentava com um sorriso. Agora, porém, seus olhos denunciavam medo. Dashenka, aproximou-se ele, sua mãe deixou você ir com o papai? Não sei, respondeu a menina, sincera. Ele disse que sim, mas a gente não combinou. E você quem é, hein? Interrompeu Oleg, agressivo. Que negócio é esse? É minha filha. Tem algum documento que comprove? Perguntou o segurança, calma. Que documento? Ela é minha filha, caramba. Um atestado de nascimento, por exemplo. Ou uma autorização por escrito da mãe. Oleg empalideceu. Não tinha nada. Enquanto isso, Dasha já discava o número da mãe no celular. Mamãe, o papai está aqui e diz que você deixou eu ir com ele. É verdade? Ania, no trabalho, sentiu o sangue gelar. Não, amor. Não deixei. O tio Vitia está aí? Sim. Passa o telefone para ele. O segurança ouviu as instruções aflitas de Ania e assentiu. Entendido. Não se preocupe. A criança não sai daqui. Escuta aqui, seu, Oleg tentou intimidar, mas a voz falhou. Não atrapalhe um pai de ver a filha. Vou chamar a polícia. Chame, respondeu tio Vitia, já discando. Eles que resolvam. Oleg percebeu o tamanho do problema. Polícia significava boletim, significava a empresa descobrindo, significava seu nome sujo. Ah, esquece, resmungou, virando as costas. Depois a gente combina direitinho. E foi embora, deixando Dasha trêmula aos cuidados do segurança. Ania chegou em 20 minutos, pálida, as mãos geladas. Abraçou a filha com força, agradeceu a tio Vitia e, naquela mesma noite, redigiu um ofício à escola. Nenhum responsável poderia retirar Dasha sem sua autorização por escrito. Mamãe, o papai é mau? Perguntou a menina antes de dormir. Não, meu sol. Ele só não aprendeu a ser pai. Por que não aprendeu? Ania não teve resposta. Às vezes, as pessoas simplesmente não aprendem. No dia seguinte, o telefone tocou. Era Ksenia Mikhailovna, a voz trêmula de indignação. Ana, como você ousa virar a segurança da escola contra o pai da sua filha? Isso é um absurdo. Seu filho tentou levar minha filha sem meu consentimento, bêbado. Ou você acha isso normal? Bêbado? Oleg não bebe. Ele bebe todos os dias, e você sabe disso. Vou entrar com um pedido para restringir suas visitas. Por difamação. Faça isso. Mas saiba que todas as conversas são gravadas. Uma semana depois, a citação chegou. Ksenia Mikhailovna exigia, por via judicial, o direito de os avós maternos terem contato regular com a neta, fins de semana alternados, férias conjuntas, participação ativa na educação. Nina Vladislavovna analisou os papéis com um sorriso irônico. Interessante. A lei de fato garante aos avós o direito de convivência, desde que não prejudique o bem-estar da criança. E o que conta como bem-estar? Conforto psicológico. Segurança, estabilidade. E, pelo que você me contou, o convívio com essas pessoas rouba exatamente isso da sua filha. Mas o juiz pode obrigá-las a se encontrarem. Pode determinar visitas, porém não pode forçar afeto, especialmente quando há testemunhas do comportamento inadequado dos autores da ação. O julgamento foi uma batalha muito mais tensa do que Ania imaginava. Ksenia Mikhailovna chegou em força total,
as irmãs, uma vizinha como testemunha ocular, até uma prima distante que ninguém conhecia. Todas falavam ao mesmo tempo, pintando um retrato de santidade, que a avó dedicada. Criou a neta desde bebê. Alimentava, levava ao parque, e agora essa nora maldosa a afasta. Nina Arkaevna, com seu sorriso cortante, observava o espetáculo. Ani ouvia tudo aquilo e se perguntava, será que elas realmente acreditam nessas mentiras, ou já se acostumaram a repeti-las sem nem perceber o absurdo? Quando chegou sua vez, ela relatou os fatos com uma calma que surpreendeu até a própria advogada. Falou daquela noite com os convidados da avó, do incidente na escola, das humilhações constantes e das tentativas de chantagem. Você tem testemunhas? Perguntou o juiz, inclinando-se levemente para a frente. Tenho. O segurança da escola está aqui para depor. Uma amiga que nos abrigou depois daquele episódio. E há gravações de ligações. O rosto de Ksenia Mikhailovna ficou púrpura. Isso é difamação. Mentiras descaradas. Eu nunca. Ksenia Mikhailovna, cortou o juiz, com uma voz que não admitia réplica, você terá sua vez de falar. Agora, silencie. O depoimento do tio Vitya, o segurança, foi decisivo. Homem de postura militar, com anos de serviço impecável, ele descreveu a cena com precisão cirúrgica, o indivíduo estava claramente embriagado. A criança chorava, resistia. Intervi porque era meu dever. Você já o havia visto antes na escola? Não, senhor. Normalmente, é a mãe ou a tia Lena quem busca a menina. Depois, foi a vez de Lena. Ela falou daquela noite, dos gritos sob a janela, do estado de choque de Ania e da pergunta desesperada de Dasha, por que a vovó grita assim? Eu fiz algo errado. Era visível o medo estampado na criança que ela descrevia. Os argumentos da família de Ksenia desmoronaram como um castelo de cartas. Muito drama, pouquíssimos fatos. O veredito foi claro, visitas seriam permitidas, mas apenas uma vez por mês, sob supervisão de Ania. Nada de férias juntas. Nada de interferência na educação. Ksenia saiu da sala tremendo de raiva, cuspindo entre dentes, isso não acabou. Vou lutar até o fim. Vou provar que tenho razão. Mas Ania já não se abalava mais. Pela primeira vez em anos, ela sentia o peso da lei do seu lado, e isso era uma armadura. A vida, aos poucos, começou a se reorganizar. Dasha se adaptou à nova rotina, parou de perguntar pela avó, via o pai esporadicamente em encontros que mais pareciam obrigações do que momentos de afeto. Oleg, visivelmente desconfortável, não sabia como preencher o silêncio entre ele e a filha de 7 anos. E ela, por sua vez, sentia essa distância como um vazio. Foi no Centro de Desenvolvimento Infantil que tudo mudou. Ania matriculou Dasha em aulas de dança, desenho e inglês, e foi ali, entre corredores coloridos e risos de crianças, que o destino teceu um novo capítulo. Mikhail levou o filho, Artem ou apenas Tema, como todos o chamavam, para uma oficina de robótica. O menino, de 8 anos, era tímido, mas tinha uma inteligência aguçada. Há pouco mais de um ano, havia perdido a mãe, e ainda tropeçava na ausência dela. Dasha o encontrou sozinho no corredor, com os olhos baixos e as mãos quietas no colo. Por que você não brinca com as outras crianças? Perguntou ela, direta como só as crianças sabem ser. Não tenho vontade, ele deu de ombros. Por quê? Por que não? Eu sou Dasha. E você? Artem. Mas todo mundo me chama de Tema. Cadê sua mãe? A sombra que passou pelo rosto do menino foi tão súbita que Dasha sentiu o ar ficar pesado. Ela morreu. Para ela, mães eram eternas, como o sol ou o céu. Como assim morreu? Onde você mora, então? Com meu pai e meu avô. Eles são legais? Sim. Meu pai é legal. Meu avô também, só que ele fica muito triste. Foi quando um homem alto, de óculos e postura tranquila, se aproximou. Filho, fazendo amigos, sorriu. Pai, essa é a Dasha, apresentou o Tema. Muito prazer, Dasha. E onde está a sua mãe? Ela dá aula de dança aqui. É professora, respondeu a menina, orgulhosa. Entendi. Bem,
Tema, sua aula já vai começar. O garoto se despediu com um aceno, e Dasha ficou olhando até ele desaparecer pela porta. Quando as atividades terminaram, eles se reencontraram no mesmo corredor. Tema falava animado sobre robôs e comandos de programação, Dasha ensaiava passos de dança, rindo quando errava. Os pais, enquanto aguardavam, trocaram olhares e, depois, palavras. Mikhail era programador, trabalhava remotamente. A esposa havia falecido de câncer 1 ano e meio antes, e desde então ele criava o filho com a ajuda do pai. Deve ser difícil, comentou Ania, com genuína empatia. No começo, foi um inferno. Tema chorava todas as noites, procurava a mãe pela casa. Agora está melhor, mas sinto que falta algo. Um toque feminino, sabe? Meu pai e eu fazemos o que podemos, mas não é a mesma coisa. Ania observou aquele homem calmo, um pouco melancólico, mas com uma sinceridade que a tocou. E o pai dela? Perguntou Mikhail, indicando Dasha com um gesto discreto. Divorciados. Ela o vê de vez em quando, mas é complicado. Entendo. Cada um com suas batalhas. Enquanto isso, as crianças já combinavam o próximo encontro. Tema prometeu ensinar a Dasha a programar um robô simples, e ela jurou mostrar a ele os passos básicos de um balé. Pai, a Dasha pode vir à nossa casa? Perguntou Tema no caminho para casa. Mikhail hesitou por um segundo, não por relutância, mas por surpresa ao perceber como a ideia lhe parecia natural. Se a mãe dela deixar, claro. E, como se espelhasse o pensamento do menino, Dasha perguntava a Ania no mesmo instante: Mãe, a gente pode convidar o Tema para jantar? A mãe dele morreu, e ele fica triste. Ania parou. Depois do divórcio, ela havia se fechado em uma bolha, evitando novas conexões, novos julgamentos. Mas agora, olhando para a filha, entendeu, talvez isso fosse exatamente o que faltava a ambas. Claro que pode, meu amor, respondeu, sorrindo. Vamos combiná-lo para a semana que vem. O primeiro jantar aconteceu na casa de Mikhail. Ania chegou apreensiva, temendo que Dasha se sentisse intimidada, mas a menina se adaptou instantaneamente ao apartamento aconchegante, fascinada pelos robôs de Tema espalhados pela sala. Boris Petrovich, o avô, um homem alto, de cabelos prateados e olhos bondosos, recebeu-as com um calor que desarmou qualquer tensão. Médico aposentado, agora dividia o tempo entre ajudar o filho com o neto e sua paixão por marcenaria. Dashenka, você gosta de modelar? Perguntou, tirando da geladeira farinha e carne moída. Modelar o quê? Pelmeni. Vamos fazer juntos. O Tema já é expert, e você vai aprender. Mikhail cobriu a mesa com um plástico transparente, enquanto Boris amassava a massa com mãos hábeis. Posso ajudar? Ofereceu Ania. De jeito nenhum, riu o velho. Você é nossa convidada, Ania. Sente-se, conte-nos sobre você. E assim, entre risos e farinha espalhada, as histórias começaram a fluir. Boris compartilhava casos engraçados de sua época de médico, Mikhail falava das loucuras da programação. Dasha, pela primeira vez em meses, ouvia vozes masculinas que não carregavam ameaças ou cobranças apenas. Vozes que não carregavam nem irritação nem agressão. Era como se, pela primeira vez, o mundo respirasse devagar ao seu redor. Vovô, por que meu pelmen ficou torto? Perguntou Dasha, frustrada, olhando para sua criação desajeitada. Por que você está com pressa, Nusheshka? Respondeu Boris, com a paciência de quem já amassou milhares de massas e milhares de vidas. Na massa, como na vida, o que importa não é a velocidade, é o cuidado. Mas eu não sou sua Nusheshka, riu a menina, corando. Quem disse? Piscou Boris Petrovich, com um sorriso que fazia as rugas se aprofundarem em curvas de afeto. Agora tenho 2 netas. O Tema é meu neto, logo, as amigas dele também são minhas. Algo dentro de Dasha floresceu naquele instante. Na casa da avó Xenia, ela sempre se sentirá um estorvo, um peso a ser tolerado. Mas ali, entre risos e farinha, ela se tornou sua. Pertencente. Desejada. Depois do jantar, as crianças se espalharam pela sala com jogos de tabuleiro, enquanto os adultos ficaram na cozinha, entre xícaras de chá e confissões baixas.
Mikhail contou a Ania sobre seu trabalho, programas para pequenas empresas, horários flexíveis, a escolha consciente de priorizar o filho. Depois que a santa faleceu, sua voz baixou, como se o nome da esposa ainda fosse um talismã frágil. Entendi que o trabalho alimenta, mas a família vive. Ganho menos, é verdade, mas o tema não fica sozinho. Não troco isso por nada. E como ele lidou com a perda? Ania sentiu um nó na garganta antes mesmo da resposta. Difícil. Os primeiros 6 meses, ele mal falava. Tive que chamar uma psicóloga. Mikhail olhou para as mãos, como se nelas estivesse escrita a culpa do filho. Ele dizia que era culpa dele. Que não tinha amado a mãe o suficiente, que não a ajudou. Lógica de criança, você entende? Mas como explicar a uma criança que a morte não é uma punição? Ania imaginou o menino de 7 anos carregando aquele peso sozinho, e algo nela se partiu. O mundo era cruel demais para os pequenos. E agora? Perguntou, a voz trêmula. Melhor. Muito melhor desde que a sua Dasha apareceu. Mikhail apontou discretamente para a sala, onde as crianças riam, disputando uma rodada de dados. Veja como ele está. Antes, era um fantasma. Agora ele brilha. Era verdade. Tema não era mais aquele garoto fechado da primeira visita. Ele gesticulava, ria, desafiava Dasha com olhares de cumplicidade. E Dasha. Deus, como ela parecia feliz. Pela primeira vez em meses, brincava com alguém da sua idade que não a humilhava, não a empurrava para os cantos. Mamãe, a gente pode voltar aqui? Perguntou no caminho de volta, já sonolenta no ônibus, a cabeça apoiada no ombro de Ania. O vovô Boris disse que eu sou netinha dele agora. É verdade, né? Verdade, sou Nico, sussurrou Ania, beijando seus cabelos. E enquanto a cidade passava pela janela, iluminada por luzes trêmulas, ela sentiu algo que há anos lhe parecia perdido: paz. Ninguém gritou. Ninguém a chamou de inútil. Ninguém mediu suas escolhas com régua de aço. Apenas calor. O tipo de calor que aquece os ossos no inverno. As visitas se tornaram rotina. Um sábado na casa deles, outro na de Ania. Boris Petrovich, que em poucas semanas se tornou o vovô de verdade de Dasha, levava as crianças ao zoológico no Natal, ensinou-a a patinar no gelo e sempre pedia, com um brilho nos olhos: Dashenka, mostra como você dança. E ela dançava, girando pela sala como se o chão fosse um palco, enquanto o velho batia palmas, orgulhoso. Enquanto isso, Ksenia Mikhailovna não descansava. Ligava insistentemente, exigindo ver a neta. Escreveu denúncias a órgãos de proteção, tentando encontrar falhas em Ania. Provar que você é uma mãe ruim, cuspia ao telefone. Mas as comissões que apareciam, como aquela manhã de sábado, quando 2 mulheres de ternos sérios inspecionaram cada canto do apartamento, só encontravam uma criança sorridente, uma mãe atenta e um lar cheio de risos. Quem é esse? Perguntaram, apontando para os desenhos de tema na geladeira. Um amigo da Dasha, explicou Ania, serena. Eles frequentam o mesmo centro de desenvolvimento. E os pais dele? Visitam sua casa com frequência? Às vezes. Nós nos damos bem. Anotaram tudo. Até a resposta de Dasha, quando lhe perguntaram se era feliz. A mamãe cozinha comigo, a gente vai ao cinema, e eu tenho o vovô Boris agora. Ele faz pelmeni e conta histórias. A vovó Ksenia jogou meu prato no chão e disse que eu era ruim, mas eu não sou. O vovô Boris diz que eu sou uma princesa. As inspectoras trocaram um olhar. Crianças de lares problemáticos, elas conheciam bem. Mas Dasha. Uma menina bem cuidada, articulada, com olhos que brilhavam ao falar da vida. Não havia sinais de negligência ali. Só amor. O veredicto chegou por escrito: condições adequadas. Nenhuma irregularidade detectada. Ksenia Mikhailovna explodiu. Ligou xingando, ameaçando: subornei todos, mas não vou desistir. Essa criança é minha. Ksenia Mikhailovna, Ania finalmente perdeu a paciência. Você teve a chance de não magoar uma criança de 7 anos. E falhou. Eu não vou falhar, asterisco. Desligou.
Não havia mais espaço para veneno. Até que, numa noite de março, depois que as crianças dormiram, Mikhail segurou a mão de Ania e disse, simples. Ania, e se a gente se casar? Ela olhou, o coração disparado. Não era uma pergunta. Era uma certeza. Você está falando sério? Completamente. Seus dedos se entrelaçaram aos dela. A gente se conhece bem. As crianças são amigas. Meu pai te adora. Pra que esperar? E se der errado? Ela pensou em Oleg, nos gritos, nas promessas quebradas. Já tive um casamento ruim. Você perdeu uma esposa. A gente sabe como a vida pode ser cruel. Justamente por isso, ele apertou sua mão. A gente sabe que nada é garantido. Mas isso não significa que a gente deva ter medo de ser feliz. Ania não respondeu na hora. Precisava digerir a ideia de que, depois de tanto tempo no escuro, alguém estava lhe oferecendo uma lanterna. Dasha, é claro, foi a primeira a provar. Mamãe? Pulou no colo dela, os olhos estrelados. Isso quer dizer que o tema vai ser meu irmãozinho de verdade? E o vovô Boris vai ser totalmente meu vovô? Totalmente, sou Nico. Ura! Gritou, abraçando-a, e eu posso levar os anéis na cerimônia? Pode. O casamento foi pequeno. Só os mais próximos. Ania de vestido branco simples, Mikhail de terno escuro. Dasha, solene, carregando a almofada com os anéis. Tema, orgulhoso, como padrinho do pai. Boris Petrovitch que não conseguiu segurar as lágrimas. Finalmente uma família completa, sussurrou, abraçando os dois netos como se fossem o tesouro que sempre mereceu. Não houve festas pomposas. Só uma ceia em casa, com Lena e alguns colegas de Mikhail. Felicidade comum, daquelas que não precisam de holofotes para serem reais. Oleg mandou um cartão formal, parabéns pelo casamento. Ksenia Mikhailovna não mandou nada. Mas, uma semana depois, voltou à carga, exigindo visitas. Agora que a menina tem um novo pai, preciso verificar se está segura. Berrou ao telefone. Os órgãos de proteção já verificaram. Não há queixas. Ania manteve a voz firme. Eles não entendem. Eu sou a avó, eu tenho direitos. Você teve o direito de não machucar minha filha. E perdeu ele. A ligação terminou ali. Meses depois, Mikhail oficialmente adotou Dasha. Ela ganhou um novo sobrenome, com ele, a certeza de que ninguém poderia tirá-la dali. E quando, um ano depois, nasceu Mashenka, o círculo se fechou de vez. Dasha, extasiada com o papel de irmã mais velha, ajudava a dar banho, cantava canções de ninar, mostrava brinquedos com a autoridade de quem finalmente pertencia a algo maior que si mesma. E Tema? Bem, Tema era o irmão protetor, o cúmplice, o menino que, depois de tanto silêncio, havia redescoberto a voz e agora a usava para rir. E Dasha, com seus 7 anos de sabedoria infantil, sentia-se importante e não, essencial. Como uma pequena rainha de um reino onde as regras eram ditadas pelo sol, pela terra úmida entre os dedos e pelo cheiro de hortelã que o vento trazia da horta do avô. Boris Petrovitch, antes um homem de ternos engomados e reuniões intermináveis, havia se rendido ao encanto de ser simplesmente Dedusha, conduzia os netos a Dasha nos fins de semana, ensinando-os a distinguir um broto de cenoura de uma erva daninha, a colher morangos sem esmagá-los, a esperar, paciência, princesinha, a terra tem seu tempo. E Dasha, que nunca soubera de onde vinham os tomates além das prateleiras do supermercado, agora cavava a terra com as mãos, maravilhada ao ver que as sementes que ela mesma enterrava voltavam à vida em forma de folhas, flores, frutos. Dedusha, posso ter minha própria cova? Pediu, os olhos brilhando mais que o sol de junho. Claro, minha rainha, respondeu ele, já traçando mentalmente o espaço entre as macieiras onde a neta plantaria sua rede e, quem sabe, aprendesse que algumas coisas valem a pena ser cultivadas com carinho. Os verões na Dasha eram um filme sem fim, os pés descalços na grama ainda orvalhada, as corridas entre as árvores frutíferas, Mashenka engatinhando atrás de borboletas azuis enquanto Teema, agora um especialista em navegação, comandava seu barco a controle remoto pelas águas turvas do lago artificial. E Ania?
Ania observava tudo daquele lugar seguro que só as mães conhecem, onde o coração lateja no ritmo das risadas dos filhos e o passado, por mais pesado que seja, dissolve-se como açúcar no chá quente. Ela nunca ousara sonhar com aquilo, uma família inteira, completa, com cheiro de pão caseiro e lençóis secando no varal. Até que um domingo, como qualquer outro, o destino resolveu testar sua nova tranquilidade. Foi no parque municipal, perto do lago onde os patos disputavam migalhas com as crianças. Dasha desfilava em seu patinete novo, Tema ajustava as antenas do barco, Mashenka dormitava na sombra da colcha bordada que Ania trouxera de casa. Boris Petrovich, sentado em um banco próximo, debatia com Mikhail a melhor maneira de consertar o telhado da Dasha até que um movimento hesitante chamou sua atenção. Uma silhueta frágil, encurvada pelo tempo e por algo mais profundo, aproximava-se com passos que pareciam pesar toneladas. Ksenia Mikhailovna. Os anos haviam esculpido sulcos em seu rosto, e os olhos, outrora afiados como lâminas, agora vagavam perdidos, como se buscassem algo que sabiam não encontrar. Dashenka, chamou, a voz um fio de seda desgastada. A menina levantou o rosto, franziu a testa. Por um instante, houve apenas o barulho das rodas do patinete contra o cimento e o grasnar distante dos pássaros. Então, instintivamente, ela se escondeu atrás das pernas largas do avô, como um filhote de pássaro que pressente a sombra de um predador. Deducha, quem é essa tia? Sussurrou, os dedos apertando a camisa dele. Não faço ideia, Zaishik, deve ter confundido você com outra criança, mentiu Boris Petrovich, enquanto ajustava os controles do barco com uma calma estudada, mas seus olhos, por trás dos óculos de sol, não perdiam um detalhe. Ksenia Mikhailovna permaneceu onde estava, uma estátua de saudade em meio ao parque movimentado. Observou Dasha, agora morena como o verão, os cabelos soltos ao vento, rindo de algo que Tema acabará de dizer. Observou Ania, serena, bela de um jeito que não era apenas físico, mas sim a beleza de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Observou os homens, um ajudando o outro a dobrar o cobertor, o outro erguendo Mashenka nos braços para que a pequena visse melhor os peixes no lago. Dashenka, repetiu, um pouco mais alto, como se o volume pudesse romper a barreira do tempo. Você não se lembra de mim? Sou a avó Ksenia. A menina balançou a cabeça, categórica. Não. Minha avó é a vovó Tânia, que faz blinis com mel. E você não é ela. Tema, curioso, olhou para a estranha, mas não disse nada. Apenas apertou a mão da irmã, um gesto de solidariedade infantil que valia mais que 1000 palavras. Foi então que Mashenka acordou, espreguiçando-se na colcha, e estendeu os bracinhos para a mãe. Ania pegou no colo sem pressa, os olhos encontrando os de Ksenia por um segundo longo demais para ser casual, curto demais para ser um convite. Assentiu, apenas isso. Um aceno polido, vazio de ódio, vazio de alegria, o tipo de cumprimento que se dá a um vizinho que mal se conhece. Vamos, crianças, está na hora de ir para casa, disse, a voz firme, mas não dura. A Mashenka deve estar com fome. E o barco? Protestou Tema, relutante em abandonar sua missão naval. Ele volta sozinho, Males, brincou Boris Petrovich, já guardando o controle remoto na bolsa. Vamos, seu capitão. E assim eles partiram, uma procissão de risos e passos leves, Dasha contando para o irmão sobre um pássaro que quase pousou em seu ombro, Boris Petrovich carregando a cadeira dobrável e a bolsa cheia de fraldas e lanches, Mikhail empurrando o carrinho enquanto Ania ajustava o chapéu de Mashenka contra o sol. Ksenia Mikhailovna os acompanhou com o olhar até que virou apenas mais uma figura no horizonte, mais uma sombra entre as árvores. Então, devagar, voltou para seu banco. Os pombos, assustados com seu movimento brusco, voaram em disparada. As migalhas de pão haviam acabado. Uma brisa leve enrugou a superfície do lago, como se a natureza mesma quisesse apagar os rastros daquela cena. A parada de ônibus ficava a poucos metros dali. Em menos de 10 minutos, o veículo chegou, e a mulher solitária subiu os degraus com a lentidão de quem não tem pressa, afinal, ninguém a esperava em casa. Nenhuma voz a chamaria pelo nome ao abrir a porta, nenhum cheiro de comida quente a receberia no corredor escuro. Enquanto isso, na cozinha espaçosa de um apartamento ensolarado, Ania mexia a panela de sopa, ouvindo o coro de vozes que agora preenchia sua vida, o riso agudo de Dasha, a tagarelice entusiasmada de Tema, o balbucio alegre de Mashenka. Mamãe, posso pôr os guardanapos na mesa? Perguntou a filha mais velha,
já arrumando os talheres com a seriedade de uma anfitriã. Claro, sou Nico, respondeu Ania, sorrindo. Você faz isso tão bem. E era a verdade. Cada detalhe, o garfo no lugar certo, a colher virada para o lado correto, era celebrado, enquanto em outro tempo, em outra vida, os mesmos gestos teriam sido motivo de repreensão. Oleg, por sua vez, havia se tornado uma nota de rodapé na história da família. Os cheques chegavam esporadicamente, as ligações eram cada vez mais raras, até que, no Natal, chegou um cartão com uma assinatura trêmula, para a Dasha, do papai. A menina guardou o envelope na caixa de sapatos onde colecionava coisas sem importância, selos, figurinhas repetidas, bilhetes antigos da escola. Nem sequer abriu. Afinal, ela já tinha um pai. Um que a ensinou a andar de bicicleta sem rodinhas, que a defendia dos monstros debaixo da cama e, acima de tudo, que nunca permitiria que ninguém, a fizesse se sentir menor do que era. Enquanto isso, em um apartamento minúsculo na periferia, Ksenia Mikhailovna contava os dias entre uma ligação desastrada do filho e outra. As irmãs ainda a visitavam, mas as conversas giravam sempre em torno do mesmo tema: a juventude de hoje não tem gratidão, suspiravam, enquanto o chá esfriava nas xícaras. Ela sentia, mas já não tinha forças para discutir. Afinal, o que restava dizer? As fotografias na parede, um casamento desfeito, um neto que nunca conhecera de verdade, eram apenas lembranças empoeiradas de um script que ela mesma ajudara a escrever. E enquanto o mundo seguia girando, lá, na mesa posta com amor, Dasha servia sopa para a família, sem saber que, em algum lugar, uma mulher olhava para o teto rachado e se perguntava como tudo poderia ter sido diferente. Mas algumas perguntas, como certas portas, não devem ser reabertas. O passado, afinal, é apenas o lugar onde guardamos o que não nos serve mais. E o futuro? Bem, o futuro cheirava a pão fresco saindo do forno.